Olá pessoal, saudações, aqui é o André Júnior e na nossa aula número 2 de estatística a gente vai falar um pouco mais sobre dot plot e histogramas. Vamos lá? Bom pessoal, então como montar os gráficos? Como que a gente monta um histograma? Como que a gente monta um dot plot? A primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte: o dot plot e o histograma são gráficos diferentes, certo? Nos exercícios que a gente vai fazer, a gente vai montar um histograma tendo como base um dot plot, mas não precisa ser assim. Eu posso usar ou um ou o outro para representar meus dados. São gráficos independentes, certo? A gente só vai fazer os dois assim com os mesmos dados, só para a gente aprender como fazer, ok? Vamos lá. Primeira coisa para fazer um gráfico dot plot é que eu necessito ter alguns dados, né? Como qualquer gráfico que eu vou fazer, eu preciso ter dados, preciso ter uma tabelinha, alguma informação. Nesse caso aqui, a gente tem um quadro de funcionários, ó, de uma empresa fictícia, certo? Funcionários fictícios de uma empresa fictícia. Então aqui eu tenho os nomes de cada um deles e tem as idades, tá vendo? Estão vendo aqui, ó? Beleza. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer um dot plot com isso. Como? Relacionando idade pelo número de pessoas que tem aquela idade. Certo? Vocês estão vendo que tem números que repetem, ó. O 26 repete 3 vezes, ó. Estão vendo? O 25 também repete 2 vezes. Então, como que a gente vai montar um dot plot? Primeira coisa a fazer, pessoal, é olhar o número, as idades que a gente tem aqui e separar isso em ordem crescente. Certo? Olha só, eu vou separar em ordem crescente, ó. Eu vou olhar aqui, ó. Vou reparar o seguinte, ó, 18. Tem um número menor que o 18? Não tem, né? É o único. Os outros são tudo na casa do 20. Então eu venho e escrevo aqui, 18, vírgula. Qual é o próximo? Tem 19? Não tem. Tem 20? Não tem. Tem 21. Então o próximo é o 21. Vem aqui, escrevo aqui. Vírgula. Tem 22? Tem. Escrevo aqui. Tem 23? Não, não tem ninguém com 23 anos. Tem com 24. Escreva aqui, 24, vírgula. Tem gente com 25? Tem, 25. Tem alguém com 26? Tem, 26. Tem alguém com 27? Tem também. E com 28? Também tem, uma pessoa só. Agora que eu escrevi tudo em ordem crescente, ficou mais fácil de eu visualizar. Que aqui tem idades repetidas. Então vai me confundir. Aqui não, aqui está tudo perfeito agora. O que eu vou fazer? Agora sim eu vou construir o meu gráfico. E ele ficaria assim. André, como que você chegou nesse gráfico? Muito simples, pessoal. Primeira coisa, vocês vão fazer uma linha reta aqui, um eixo X, certo? Uma linhazinha reta. Aí vocês vão olhar aqui em cima, ó, e vão escolher um tamanho de divisão. Vocês concordam comigo? Se eu dividir de 2 em 2 fica bom? Porque, ó, 18 para 21, certo? 21 para 22. Então eu olhei aqui, e o que eu escolhi? Eu vou dividir esses números aqui de 2 em 2. Ficou assim, ó. Eu coloquei, aí você coloca os tracinhos aqui, né? Olha lá, ficou 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Fica melhor para distribuir agora. Por quê? Se aqui é 28, ó, se aqui é 18 e aqui é 20, o 21 vai ser aqui no meio, certo, pessoal? Então fica fácil de eu resolver. Perdão. Vamos de novo. Se aqui é 18 e aqui é 20, então o 19 está aqui no meio, certo? Na verdade, agora está certo. Então o que vai acontecer? Eu vou fazer uma linha, vou marcar aqui as divisões e vou escolher uma maneira de dividir. Eu escolhi de 2 em 2, ó, 18, 20, 22. Se eu tivesse, por exemplo, idades aqui, tipo 18, 23... 28, aí eu usaria divisão de 5 em 5. Vocês entenderam? Só estou usando de 2 em 2 porque olha aqui para vocês verem, ó, 22, 24, tá vendo? 25. Né? Então, dividi o eixo aqui de 2 em 2. E aí o que eu vou fazer? Ó? Eu vou olhar para essa tabela aqui agora. Certo? Eu usei essa ordem crescente para montar essa tabelinha aqui, para montar esse gráficozinho aqui. Agora eu vou olhar a tabelinha. Quantas pessoas com 18 anos eu tenho? Só o Otávio, ó, só uma. Marco uma bolinha aqui. Certo? Vamos lá.
eu tenho alguém com a idade de 21 anos, ó. Quem tem 21 anos? O Marcos, né? Aqui, ó, 21. Só tem uma pessoa com 21, que é o Marcos. 20 e 22, o 21 é aqui no meio, marca uma bolinha aqui. Vocês estão compreendendo? É essa a ideia. A próxima idade que tem dados aqui na tabelinha é 22 anos. Ó, quem são as pessoas com 22 anos? Ó, é a Clarice e o Fernando. São duas pessoas, tá vendo? Ó, 1, 2. Eu venho aqui e marco duas bolinhas. Uma, duas. Com 23 anos não tem ninguém, com 24 tem. Quem tem 24 anos aqui é a Vanessa. Ó. Uma pessoa só. Eu marco uma bolinha só. Com 25 anos, tem duas pessoas. Ó. A Amanda e o Thiago. São duas bolinhas, então. Eu marco uma, duas. Com 26, são três pessoas. Ó, o Roberto, a Júlia e o Arthur. São três bolinhas, então. São três pessoas. Eu marco uma, duas, três. E repito para as outras duas que está sobrando aqui, né? Tem uma pessoa com 27, que é a Jéssica. Fica uma bolinha marcadinha aqui. E a Valentina, que tem 28. Fica uma bolinha marcadinha aqui. É isso, pessoal. É isso aí que é o dot plot. A gente põe aqui a legenda, né? Que números são esses aqui? São idades, certo? E a gente põe entre parênteses a unidade de medida. Então, esses dados aqui são idades e a unidade de medida aqui é anos, certo? Unidade de medida de tempo. Beleza, pessoal? É isso. O dot plot é simplesmente isso. Ele pode assustar por causa do tamanho da tabela ou por causa desse nome esquisitão em inglês que ele tem, né? Mas não, é simplesmente isso. Com o dot plot, pessoal, vocês viram aqui que eu só trouxe esse gráfico aqui, é aquele que a gente acabou de fazer ali atrás, né? Beleza. Com o dot plot, a gente consegue montar uma tabelinha a partir dele, mais simplificada. Então a gente consegue pegar aquela tabelona que a gente tinha e fazer uma tabelinha mais bonitinha e mais simplificada. No caso aqui, a minha ficou assim, ó. Certo? Vou explicar para vocês o que eu fiz. Ó, eu dividi em três colunas. A primeira é a faixa de idade em anos. A segunda é o número de funcionários. E a terceira é a porcentagem. Certo? Aí vamos lá, vamos preencher junto. Primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é delimitar a amplitude das classes. Aí você fala assim, poxa vida, complicou. O que é a amplitude da classe? Vocês lembram que a amplitude é a distância entre um número e outro? Então, vocês lembram que a classe é exatamente de um ponto ao outro aqui, a divisão? Então é muito simples. Eu vou definir a distância de um ponto até o outro. É isso que é a amplitude da classe. É a distância que eu vou ter entre um ponto e outro. Certo? Então eu dividi em 6 classes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu dividi em 6 classes e cada classe vai ter sua amplitude. A primeira classe eu peguei de 18 a 19. 18 até 19 aqui no meio, certo? A segunda classe de 20 a 21. De 20 até 21 aqui no meio. A terceira classe de 22 a 23, daqui até aqui. A quarta classe de 24 a 25, daqui até aqui. A quinta classe de 26 a 27, daqui até aqui. E a sexta classe de 28 a 29, daqui até aqui. Ok? André, por que você pegou de 18 a 19 e não pegou de 18 a 20? Então, pessoal, se eu tivesse pego de 18 até 20 e depois pego de 20 até 22, vocês estão reparando que o 20 ia repetir? E aí ia ter uma informação errada. Né? Poderia ter aparecido 2 e 2 aqui. Na verdade, não. Na verdade, é 1 e 1. Certo? Então, é desse jeito que eu tenho que fazer. Eu pego esse e esse, depois esse e esse. Beleza? Só prestar atenção nessa questão. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos analisar junto agora. De 18 até o 19, quantas bolinhas tem? Uma só, né? Ó, 18, 19, uma só. Eu marco um aqui. Eu só tenho um funcionário que tem de 18 a 19 anos. De 20 a 21 agora. De 20 a 21. Só tem uma bolinha também. Certo, pessoal? 1. De 22 até 23, ó.
Ó, aqui a gente costuma errar. É de 22 até 23. Esquece essas bolinhas aqui para trás. 22 a 23. Só duas bolinhas, então são só duas pessoas. De 24 a 25, ó. De 24 a 25. Uma, duas, três. Três pessoas. Ó, de 26 a 27. Uma, duas, três, quatro pessoas. São quatro. E de 28 a 29 só tem uma pessoa. Certo? Aí eu vou somar o total. Porque quanto é o total? 1 mais 2, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 4, 11. 11 mais 1, 12. Certo? Na verdade, é só contar as pessoas lá na outra tabela que você ia saber. E aqui eu calculo a porcentagem. Aqui eu calculo a porcentagem. Ó. Com aquela regrinha lá que a gente viu na aula anterior. Certo? Lembrando que a soma de todas essas porcentagens aqui tem que dar 100%, né, pessoal? Porque é 100%, então, somando tudo tem que dar 100. Pronto, montamos a nossa tabela. Com a tabelinha pronta, a gente consegue montar um histograma. E de forma muito fácil. Bom, repetir nossa tabelinha, tá vendo? É a mesma tabelinha, repetir ela para cá, para a gente poder seguir melhor. Vocês estão vendo que aqui ó, eu já tenho as classes separadas. E eu já tenho o valor também. Então basta eu fazer o gráfico. Como? Assim, ó. Olha para vocês verem, ó. Eu vou traçar, né, um eixo X aqui, que é o nosso eixo X, que é o horizontal, e um eixo Y, que é o vertical. Beleza, pessoal? Essa parte aqui, ó, onde tem as classes, é sempre o eixo X. E essa parte aqui onde tem as frequências, os números aqui, né, individuais, é sempre o eixo Y. Então vamos lá. Eu vou começar pelo eixo Y, que ele é o mais fácil, né? Eu vou olhar o seguinte. O menor número que eu tenho é 1. E o maior é 4. Certo? Então vou montar meu eixo Y. Eu vou pegar aqui e vou dividir ele. Vou passar um tracinho aqui, escrever 1. Passar um tracinho aqui, escrever 2. Passar um tracinho aqui, escrever 3. Outro tracinho aqui, escrever 4. Aí é bom a gente colocar uma medidazinha mais para cima, né? Além do que a gente precisa. A gente só precisava de 4. Mas a gente passa mais um tracinho aqui, põe 5. Mais um aqui, põe 6. Para o gráfico ficar bonito. Ficar um gráfico bonito, espaçoso, certo? Aí fica assim, os eixos assim, bonitinho. E a gente vai começar a montar os eixos de baixo. E André, como é que eu sei como que eu vou colocar? É muito simples, é só você olhar aqui, ó. A primeira classe começa no 18. Então eu ponho 18 aqui. A segunda começa no 20. Então a próxima divisória é 20. A terceira começa em 22. Então a próxima divisória é 22. Vocês estão percebendo? A quarta começa em 24. Então a quarta divisória é 24. Estão vendo? A quinta começa em 26. Então a quinta divisória é 26. A sexta começa em 28. Então a sexta divisória é 28. E aí eu concluo aqui com 30 para ficar bonito e né, ficar bacana o gráfico. Fiz isso, pessoal. Eu vou olhar as classes. A primeira vai de 18 a 19. Certo? Então, de 18 a 19. Então, vai cobrir esse espaço aqui. A segunda vai cobrir esse espaço aqui. Tá vendo? Depois que vocês vêm aqui e dividem o eixo X, do jeito que eu falei, bonitinho assim, ó. Vocês reparam que os quadradinhos já estão prontos? Você só precisa agora preocupar com a altura que ele vai ter. Se você já dividiu o eixo X, do jeito que eu falei, 18, 20, 22, né? Agora você olha para a tabelinha e vê que a altura que vai ter. Olha, de 18 para 19, que é esse quadradinho aqui, a altura dele é 1, ó, só tem um funcionário. Então você termina de riscar o quadrado até aqui e fecha ele aqui. O segundo, que é de 20 a 21, ó, 20 a 21, ele também é 1 só. Então você termina de fechar o quadradinho aqui. Tá vendo? Agora, de 22 a 23, que é esse quadradinho aqui,
ele tem duas pessoas que correspondem a essa idade. Aí você termina de fechar o quadradinho até o ponto 2 aqui do y, ó, e pronto. A classe de 24 a 25 tem 3 pessoas com essa idade. Então você pega o quadradinho aqui, fecha ele lá no número 3, ó, alinhado com o 3 do y. Pronto. A quinta classe, que é de 26 a 27, ela tem 4 pessoas que correspondem a essa idade. Então você vem aqui, traz o gráfico até aqui em cima, né, ó, alinhado com o 4, fecha esse quadradinho aqui, esse retângulo aqui, na verdade. Pronto, mais uma classe, pronto. Olha aqui, ó, de 28 a 29. Quantas pessoas? Uma só. Você pega aqui, né, e risca até o número 1 do eixo Y e fecha o quadradinho. Aí é só colorir aqui, se você quiser, e pronto. Você já tem um histograma pronto. Não é complicado, não é um bicho de 7 cabeças. Certo, pessoal? Aí você coloca aqui embaixo o rótulo, né? A legenda, né? Aqui é a faixa de idade e aqui o número de funcionários. Beleza? É isso aí, não tem complicação, é uma coisa simples, é a coisa mais fácil desse tipo de gráfico. A parte difícil, pessoal, que vocês vão ter que ter um pouquinho mais de atenção, é na hora de tirar essas porcentagens aqui. Mas se tiver com a calculadora, ainda vai ser bastante simples, fácil. E as outras partes chatas é o cálculo da média e o cálculo da mediana, que também não é tão complicado assim. Vamos lá, vamos fazer junto? Como que eu calculo a média dessa tabelinha aí de funcionários que eu tenho aqui? Fictícia que eu tenho aqui. Vocês lembram lá da primeira aula? A média é a soma dos valores, de todos os valores que eu tenho aqui, dividido pelo número de valores que eu tenho aqui. Certo? Como que eu vou fazer isso? Assim, ó. Né? A média, ó. Eu vou somar todos esses valores aqui que eu tenho na tabelinha, ó. Então, ó, 27 mais 26. Estão vendo? Ó? Mais 28 mais 18 mais 25 mais 25 mais 22. Estão vendo? E aí eu vou repetir. Mais 26, mais 26, mais 21, mais 24, mais 22. Sobre qual que é o número total de valores que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sobre 12. Aí o que eu faço? Eu somo todo mundo que está aqui e conservo esse pedacinho aqui. Olha lá, ó. Todo mundo que está dentro do parênteses dá 290. Dividido por 12. Dividido por 12. Divido 290 por 12. A minha média é 24,16. Essa é a média. Certo? Sem segredo, pessoal. Ah, mas e a mediana? Vamos para a mediana, então. A mediana é o seguinte. Vocês lembram que para a gente fazer a mediana, a gente tem que colocar os números em ordem crescente? Certo? Tudo bem, tem números aqui que se repetem. Só que a gente não vai copiar os repetidos, certo? A gente vai fazer aquilo que a gente fez lá atrás para montar o dot plot. A gente vai olhar, ó, 18, anota o 18 aqui. 21, anota o 21 aqui. 22, anota o 22 aqui. 24, e assim vai indo. Sucessivamente, certo? Ficou em ordem crescente. 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28. Aí o que a gente faz? A gente olha para os valores centrais da sequência numérica. E a gente procura aquele que está sozinho. Só que nesse caso aqui, o número de valores é par. Aí você olha e fala assim, poxa vida, aquilo lá que eu falei na primeira aula. Tem 2 números no meio agora. O que eu faço? Muito simples, pessoal. Você faz assim, ó. Você soma os 2 números do meio, que no caso aqui é o 24 e o 25, e divide por 2. Só isso. O que vai acontecer? 24 mais 25, 24 mais 25 é 49. 49 por 2 é 24,5. 24,5.
É assim que se calcula a mediana quando se tem dois números centrais ao invés de um. Certo? Simples assim. E isso é a mediana. Bom, pessoal, então, com isso a gente chega no final da aula. Foi uma aula rápida, uma aula assim de revisão, de reforço, certo? Claro que a gente pode depois fazer uma aula mais longa, mais extensa, com mais detalhes, mas a ideia aqui é ser uma aula breve que vai esclarecer as dúvidas que vocês têm, ok? Então, sendo assim, pessoal, muito obrigado, valeu, bons estudos para vocês, um bom trabalho, boa lição de casa, uma boa prova, e a gente se vê na próxima aula, ok? Tchau, tchau!